Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério, mas em tanto podcast, episódio este número 109. Você já percebeu que depois dos 30 anos, algumas coisas acontecem e mudam o nosso cérebro? A nossa concentração já não é mais a mesma. O nosso cansaço mental aparece cada vez mais rápido. A nossa memória falha e a sensação é que a nossa mente está cada vez mais sobrecarregada. Será que isso é uma coisa natural do nosso envelhecimento cerebral? Ou será que é consequência do nosso estilo de vida cada vez mais rápido e corrido? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, eu trouxe ela. Ela que é médica graduada pela Universidade de Uberaba, UniUB. Neurologista formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Fellow em Neurologia Cognitiva e Demências pela Unicamp. E atualmente mestrando em Neurociências no programa de Fisiopatologia Médica da Unicamp. Isadora Lírio, seja muito bem-vinda ao Sério, mas em tanto podcast. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, por falar nesse tema tão gostoso, que é o cérebro, e desafiador para mim também ao mesmo tempo. Boa. Posso chamar de Isa? Claro, por favor. Isa, essa apresentação que eu fiz sua aqui, que foi a que eu te pedi para te apresentar no início, eu gosto de falar que é aquela apresentação de 30 segundos. Agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse pra gente aqui. Quem é a Isadora? Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até chegar aqui hoje na cadeira do Sério, mas em tanto. Bom, então eu sou natural aqui de Uberaba mesmo. Me graduei aqui, sempre nunca saí daqui até a minha pós-graduação. Mas me graduei então na UniUB, na medicina. Sempre tive um pezinho na medicina, porque meu pai, ele é médico também, ele é neurologista, então assim, a medicina sempre foi uma área que me chamou muito a atenção. Não só pela área em si, né, mas pelo que eu vi o dia a dia do meu pai e a forma que ele tinha o cuidado, né, com o seu paciente, e isso para mim sempre foi algo muito impactante. Ao longo dos meus estudos, né, ainda na escola, eu acabei tendo também influência artística. Então, assim, eu tive banda, eu fui muito para a área da música, até foi uma questão que, em vários momentos, eu fiquei naquela dúvida, né, assim, para que eu vou, qual caminho que eu vou seguir, mas eu nunca deixei de lado o sonho da medicina e eu acabei conseguindo conciliar as duas coisas, que para mim, até hoje, isso é muito bom. Então terminei a medicina na UniUB, segui aqui ainda na UFTM, que eu fiz a neurologia, ao lado, assim, de grandes mentes aqui de Uberaba, da neurologia. Acabei seguindo a mesma área do meu pai também, e hoje eu trabalho com isso, com ele lá na clínica, inclusive. Assim que eu terminei a neurologia, eu decidi focar nessa parte da cognição mesmo e das doenças degenerativas, voltadas principalmente aí para o público idoso, né, que a gente vê o tanto que isso vem sendo mais presente hoje em dia. Então eu fui para Campinas, lá na Unicamp, fiz o meu fellow, que é como se fosse uma pós, né, uma pós-graduação, um R4, que a gente fala na área da residência médica, com o professor Márcio Baltazar lá. Terminei o fellow, já segui por lá com o mestrado, que atualmente eu ainda estou no curso, né, no programa de mestrado, quase terminando. Boa, e você gosta de estudar e conhecer mais sobre cérebro? Muito. Eu acho que estudar nunca é demais, né, então e essa área pra mim é uma área muito interessante, o cérebro é muito interessante. Boa, e para você que está aqui nos acompanhando, já clique no botão logo abaixo para você curtir esse nosso episódio de hoje. Se inscreva também no canal do Sério, mas em tanto podcast. É muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta semanalmente aqui no canal. Você ativando as notificações, dando um clique no sininho, você é um dos primeiros a ficar sabendo de cada episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério, mas em tanto podcast.
Compartilhe esse episódio também para mais pessoas, compartilhe em grupo de WhatsApp, de Telegram, o próprio direct do Instagram. Vamos fazer um movimento para esse conteúdo valiosíssimo chegar a mais pessoas. E comente aqui o que você espera e pretende aprender com o nosso episódio gravado aqui com a Isa hoje. Isa, para começar, primeira pergunta. Te falo que a primeira pergunta é sempre o gancho aqui do roteiro. Te falei no início. Mas eu queria saber por você, realmente existe esse marco biológico do nosso cérebro depois dos 30 anos ou não? Depende em que sentido, né, você tá falando, mas assim, de uma forma geral, a gente sabe que igual, hã, todos os órgãos do nosso corpo, Aham. com o passar do tempo, eles vão degenerando, né, isso é algo fisiológico, vamos dizer assim, nosso cérebro também. Então assim, algumas regiões realmente vão se atrofiando. E isso a gente nota que, pensando da parte cognitiva, né, algumas funcionalidades, então principalmente, velocidade de processamento, atenção, tudo isso a gente tem uma época da vida que isso é mais ativo, vamos dizer assim, que gira em torno aí dos 20, 30 anos, tem o seu pico, né, vamos dizer assim. Mas depois, com o passar do tempo, isso realmente vai caindo um pouco, principalmente em relação a essa velocidade de processamento. Nosso raciocínio tende a ficar mais lento. Mas isso não quer dizer que a gente vai, eh, piorar a cognição de uma forma global, porque o nosso cérebro, ele é capaz de se adaptar, né. Então, assim, a gente existe um conceito já bem estabelecido de neuroplasticidade, então o nosso cérebro, ele consegue se adaptar às situações do ambiente, às situações que ele vive, e isso inclusive com o passar da idade. Então, apesar de algumas funções cognitivas piorarem nesse sentido, principalmente da velocidade de processamento, atenção, alguma outra função executiva, outras coisas melhoram, né. Então, assim, a gente passa a ter mais conhecimento adquirido, a gente passa a aproveitar melhor as experiências que a gente já teve ao longo da vida para respostas mais eficientes. Então, de uma certa forma, ele fica até um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, na resolução dos seus problemas, assim. Boa, já vou anotar aqui, ó, nosso cérebro é adaptável, ó, eu Totalmente já adaptável. trouxe aqui um bloco de notas aqui para eu anotar. E em cima disso, Isa, ó, essa questão de você falou, né, que você falou, nosso cérebro é adaptável. Uhum. É importante você falar isso porque ele é adaptável tanto para coisas boas como para coisas ruins, né. Então Ah, com o certeza. ambiente é muito importante, né, pra gente de Totalmente. alguma forma adaptar o nosso cérebro, porque quando a gente está inserido num ambiente ali que, entre aspas, não nos ajuda, a gente vai adaptar coisas ruins. E isso, infelizmente, assim, é o que tem sido mais comum até. O nosso estilo de vida, hoje em dia, ele não direciona muito para o que é bom, infelizmente, assim. E essa questão da neuroplasticidade envolve muito isso, porque o nosso cérebro, ele vai mudar e se adaptar ao estímulo externo, né. Então, assim, não só o ambiente em si, mas as interações que a gente tem, as relações sociais, então, a toda a exposição de informação, tudo isso influencia os hábitos. Acho que aí entraria talvez a principal coisa, assim, que são os hábitos de vida, que é o nosso cérebro lá na frente, ele reflete o que a gente fez com ele ao longo de todo o período, né, então sim. É, e é bem complexo porque são coisas literalmente invisíveis, né, que a gen não é palpável literalmente, né, a gente tá plantando uma coisa hoje para colher lá na frente, só que a gente não consegue ver, Exato. né, assim, essa consequência mínima e lá na frente a corda estoura, né. Não, e muitas vezes o que é positivo, a gente nem sabe que tá Sim. acontecendo, né, você só vai ter a noção do que você fez quando, infelizmente, você colhe algo negativo, às vezes lá no futuro, né. E quando eu falo pra ti, uso esse termo, a minha memória já não é mais a mesma, eu até pensei numa coisa aqui, eu não sei se faz sentido isso, ó, porque na questão do emagrecimento tem os falsos magros, né, que a pessoa é magra, porém não tem saúde, né. Eh, Questão do cérebro, será que a gente poderia adaptar um termo como falso velho?
Porque, por exemplo, um cérebro que literalmente está com perca de memória ali, mas não pelo envelhecimento em si, pelo estilo de vida da pessoa. Isso está acontecendo muito e com mais frequência. O estilo de vida cada vez mais corrido de todos nós Intenso, né? está impactando também na saúde do nosso cérebro. Eu acredito que sim. Eu atendo até, assim, várias pessoas jovens que vêm com essa queixa. A minha memória está ruim. Eu tô muito esquecido, cada dia tá pior. E aí você vai conversando com a pessoa, você vê que tem N fatores ali na vida dela, no estilo de vida, que influenciam nessa memória. Que muitas vezes não é nem puramente a memória. Às vezes a gente joga tudo dentro da conta da memória, o esquecimento, né? Mas a gente sabe que a nossa memória e os esquecimentos, eles têm relação com outras áreas do cérebro que, assim, momento que eu travei. Você perdeu a memória. Perdi. Então, ó, eu posso até explicar isso, exatamente. Meu córtex pré-frontal não funciona. Aí, ó, já tá explicando na prática, não. Mas isso é muito comum, porque exatamente, É, a nossa memória, ela depende de outras áreas. Então, Sim. dentre elas, por exemplo, o córtex pré-frontal, atenção. Então, nosso estilo de vida corrido, né, agitado, essa sobrecarga de informação que a gente tem hoje, muitas vezes essa memória, eu esqueci, às vezes a gente nem captou aquela informação para ser memorizada, porque isso é muito importante. A nossa memória tem etapas, né? Então, assim, a gente tem aquele momento de receber a informação, a gente precisa consolidar essa informação. E aí envolve outras coisas, por exemplo, atenção. E hoje em dia o que a gente mais é desatento, né? Porque a gente é jogado com um mundo de informações ao mesmo tempo. A gente precisa prestar atenção num monte de coisa. E com isso a gente não presta atenção em nada e não memoriza. Então, assim, aí a gente acaba tendo sintomas cognitivos, talvez como falsos velhos, né? Porque, teoricamente, o nosso cérebro, em questão de massa cinzenta mesmo, substância branca tá bom, né? Mas as conexões ali que estão atrapalhadas, assim. E por quê? Porque tem os dois lados da moeda, né? Tem os estímulos, literalmente, que a gente recebe em excesso cada vez mais, e tem a parte do nosso cérebro que, literalmente, busca esses estímulos. Por que que a gente sempre busca cada vez mais esses estímulos, mesmo não sendo bom pro próprio cérebro? Você tem essa resposta? Difícil, hein? Difícil. Hã? Mas eu acho que talvez envolva. Muitas vezes a gente acaba buscando aquela questão do prazer imediato, né? Da dopamina barata. Então assim, a gente aceita muita coisa e a gente deixa muita coisa de lado, porque é mais difícil, né? Então, por exemplo, você manter um estilo de vida que é bom para o seu cérebro, é trabalhoso, né? Não é, para muitas pessoas não é agradável, então é você ter uma boa noite de sono. Então, às vezes, você optar por dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer atividades físicas regulares. Para muitas pessoas isso não tá em pauta, Aham. sabe. Então, assim, isso é trabalhoso, é cansativo, e aí acredito que esse seja o motivo que as pessoas acabam deixando tudo isso de lado, sem pensar lá na frente, né, no que poderia colher de benefício depois. É tão complexo isso, porque literalmente, quando a gente vai analisar de forma teórica, entre aspas, talvez pode ser fácil, né, a gente seguir essa cartilha. Dormir, ter qualidade de sono, literalmente, tentar fazer alguma atividade física, melhorar, mesmo que de forma mínima, a nossa alimentação. Uma coisa importantíssima que até você falou, essa questão da socialização, né? Da gente ter essa socialização também penso que é importante, né, para nossa saúde cerebral. Mas quando a gente vai para prática, aí complica tudo. Aí eu vou dormir 5, 6 horas por dia, porque enquanto os outros dormem, eu estou produzindo. Me alimento mal, não faço atividade física, fico o dia inteiro aqui fechado numa sala, sem me socializar, e aí? Isso é você. E aí?
E aí, como é que faz? Como é que eu consigo pegar da teoria pra prática? O meu próprio cérebro me autossabota, e como é que faz? Realmente. E Isa, a diferença do envelhecimento natural do nosso cérebro com Uhum. essas doenças neurológicas que pintam com o decorrer da nossa vida. Quais, se é que tem, né? Quais são os principais causadores dessas possíveis doenças? Quais são as doenças que você mais recebe hoje, como lá no seu consultório, na sua clínica, com seus pacientes? Você consegue falar um pouco pra gente sobre essas doenças neurológicas? Tá, então assim, a principal diferença do envelhecimento saudável, né, para o patológico, porque assim, igual a gente falou lá no início, com o passar dos anos, é esperado que algumas funções piorem. Sim, Então assim, isso é o esperado. sim, Só que a partir do momento que isso leva a um prejuízo da funcionalidade da pessoa, então perda de independência, aí entra o que a gente chama de prejuízo cognitivo e funcional, demência. sim, Porque isso é a demência, assim, quando a gente fala demência, sempre teve uma confusão muito grande, né, que as pessoas colocam demência como sinônimo de Alzheimer, na maioria dos casos, o que é até, assim, de certa forma, não é de todo errado, porque a principal causa de demência é a doença de Alzheimer. Mas quando a gente fala o termo demência, a gente está falando de sintoma. Então é uma síndrome, demência é síndrome. Demência é você ter alterações cognitivas em domínios cognitivos. Então, memória, função executiva, atenção, linguagem, riso espacial, alterações comportamentais entram também, a ponto, assim, de tal tamanho que a pessoa perca sua funcionalidade. Então ela se torna dependente do outro. E isso de graus leve, moderado ou grave, né, isso é demência. E aí a principal causa de demência que a gente tem é mesmo a doença de Alzheimer, que ela tem como principal fator de risco a idade. sim. Então você ficar velho aumenta o risco para Alzheimer. Dentre os quadros demenciais, né, então Alzheimer é o principal, a gente tem também demências relacionadas à doença vascular, doença cerebrovascular. Então aí mais uma vez a questão da a importância dos fatores de risco ao longo da vida. Porque tanto o Alzheimer quanto a demência vascular, elas têm a questão desses fatores cardiovasculares muito presentes. Então, assim, a gente pode até citar isso depois em relação aos fatores de risco Sim, sim. modificáveis para demência, mas então esse é um ponto. Então, Alzheimer, demência vascular, aí existem outras demências, né, que envolvem ou fisiopatologias diferentes. Ou acúmulos de outras proteínas, vamos dizer assim. Demência por corpúsculos de Lewy é um outro tipo de demência. Demência frontotemporal é outro tipo de demência, e tem outras, assim, mais menos comuns, vamos dizer Aham. assim. Mas esses acho que seriam as principais e disparado o Alzheimer. Entendi. Mas essas menos comuns são menos comuns literalmente surgir ou são tem menos holofote? Não, são menos comuns mesmo. Entendi. Tipo assim, Alzheimer seria talvez 60, 80% dos casos de demência. É a disparada principal. As outras são menos comuns por exemplo, a DFT, que é a frontotemporal, ela já tem um público diferente, assim, enquanto a Alzheimer, a forma senil, que é a mais comum, então a do idoso mesmo, casos de demência frontotemporal, você já vai pegar uma pessoa mais jovem, um pouco mais jovem. Então, assim, são casos mais raros mesmo, Entendi. assim, comparativamente a Alzheimer, por exemplo. Assim como demência por corpúsculos de Lewy. Demência por corpúsculos de Lewy já tem uma fisiopatologia parecida com Parkinson. E aí a doença de Parkinson já entra como uma doença mais prevalente do que a demência por corpos de Lewy, por exemplo. Entendi. E se tratando desses fatores de risco que você Uhum. citou, quais são os fatores de risco para essas Tá. demências? No ano passado, a Lancet lançou um estudo, né, falando sobre os fatores de risco modificáveis para demência. E aí já se sabe que nesse estudo, cerca de 40% da
das demências poderiam ser prevenidas, controlando esses fatores de risco. Aqui no Brasil, é um grupo refez, né, vamos dizer assim, esse estudo para nossa população e 60% são fatores de risco modificáveis. Então, assim, é muito significativo. Sim. Então, quando a gente fala no consultório, assim, olha, precisa fazer atividade física, porque é o que a gente tem de mais evidência para prevenir demência no futuro. As pessoas não levam a sério, mas realmente é. E nesse artigo do Lancet, né, ele divide em etapas da vida. Então a gente tem desde o início, lá na infância, então, por exemplo, já com baixa escolaridade, entra como um fator de risco para demência. E isso é algo que na nossa população é extremamente comum. Porque o nosso cérebro, quanto mais reserva cognitiva a gente tem, quanto mais forte ele é, menos ele vai aparentar estar doente, vamos dizer assim. Então essa questão da baixa escolaridade lá atrás já influencia essa reserva cognitiva. Mas claro, ao longo da vida, a gente vai adquirindo novos aprendizados, né, conhecimentos, Sim. e isso contribui para a reserva cognitiva. Mas então já lá atrás, questão de baixa escolaridade, aí entra na meia-vida, né, a parte de tabagismo, etilismo, principalmente tabagismo, né, hipertensão, alteração de colesterol, diabetes, aí baixa acuidade auditiva já na fase do idoso, né, isso é muito importante, os Sim. idosos muitas vezes não vão atrás de saber se tem um problema de audição, não fazem uma audiometria, que acham: não precisa usar aparelho, não quero ouvir mesmo". Só que a gente sabe que baixa acuidade auditiva tem relação com o isolamento social, que também é fator de risco modificável para demência. Assim como a atividade física, tá lá assim, atividade física é o principal, tá? Porque a gente sabe que a atividade física consegue, vários estudos já mostraram que aumenta o fator de crescimento, o BDNF, cerebral, né, que é relacionada à neuroplasticidade e neurogênese ainda, então é muito importante. E essa questão do isolamento social é um fator muito importante. Depressão, né, os transtornos de humor também são fatores de risco modificáveis. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feito para além só da questão genética da doença, da demência, para se prevenir, né. E que é o mais simples, o mais acessível, mas é o mais difícil, porque dá trabalho, e aí ninguém quer fazer, né, infelizmente. É, se a gente for analisar, né, a grosso modo, né, Isa, tudo dá trabalho, né, mas a gente tem que escolher qual. Escolher os trabalhos. Isso, literalmente. Literalmente. E falando sobre esse termo, né, neuroplasticidade, Uhum. você consegue explicar melhor pra gente o que que significa isso? Se em boa parte da minha vida o meu cérebro consegue desempenhar essa neuroplasticidade ou não necessariamente, se chega um período em termos de idade ali média, o meu cérebro não consegue mais ter essa neuroplasticidade, né, ser plástico ali. Você consegue explicar pra gente, passar essas informações? Então a neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar. Ele não é fixo, ele não é estático, né, então assim, desde o nosso nascimento, a gente vai sendo submetido então a informações, né, e isso vai fazendo as nossas conexões se estabelecerem no cérebro. E isso é para sempre. Hoje a gente sabe que a neuroplasticidade é até o final da vida. O que que acontece? No início, as conexões são muito mais rápidas, né, então aquela velocidade de processamento é tudo mais rápido do que a partir de uma certa idade. Mas ela é contínua, tá, e aí envolve até uma das questões da neuroplasticidade é a neurogênese, que é a própria formação de novos neurônios, né, que lá atrás então é o boom da neurogênese, mas ao longo da vida ainda é possível, principalmente em áreas como o hipocampo, que é a área da memória, e uma das coisas que influencia nessa neurogênese, mais uma vez, é a atividade física. Então a gente sabe que a atividade física tem relação com a formação de novos neurônios, e com isso a neuroplasticidade. Mas a prova de que isso é constante, né, é, por exemplo, um idoso que tem
um AVC, então naquela região ali cerebral o neurônio morreu, mas depois de estímulo, fisioterapia, enfim, ele consegue ir voltando a falar, ou ir voltando a andar, porque aquela área ali morreu. Sim. Mas outras regiões passam a assumir funções diversas, né. Então isso é a neuroplasticidade, é o nosso cérebro conseguir ir se adaptando às necessidades dele, assim, ao longo do tempo. Isso é contínuo. E a gente não pode ser tipo 8 ou 80 também, né, se tratando de estímulos para o nosso cérebro, né, a gente não pode eliminar totalmente os estímulos e não pode ser extremista, buscar literalmente só estímulo, né. A gente tem que achar o meio termo e achar literalmente os estímulos valiosos, né, que fazem de alguma forma o nosso cérebro, evoluir com os anos ali. Que nem o exemplo que você citou, né, uma pessoa tem um AVC e faz fisioterapia, é uma espécie de estímulo Ah, com literalmente, certeza, que a com pessoa tá certeza. tendo ali. É, todos os estímulos externos geram repercussão no nosso cérebro, né. Então assim, por exemplo, aquela área, né, que sofreu a lesão que foi perdida, neurônios em volta, eles passam a assumir funções daqueles neurônios que morreram, então novas sinapses, novas conexões são criadas. E quanto mais aquilo é estimulado, é a mesma ideia da nossa memória, eh a gente precisa de rever e às vezes rever, rever, rever para você conseguir memorizar. E essas sinapses, quanto mais elas vão sendo estimuladas, estimuladas, elas vão ficando mais fortes, né. Então assim, a pessoa que faz uma reabilitação, por isso é tão importante, né, a reabilitação do AVC, porque se não tiver aquele estímulo motor ali, da prática da fisioterapia, ou mesmo uma pessoa que fica afásica depois de um AVC e faz uma fonoaudiologia, o cérebro dela não vai entender que ela precisa recrutar outras regiões para assumir aquilo ali. E aí ela vai ficar daquele jeito, entendeu? O cérebro ele se adapta, igual a gente falou, Aham. para bem ou para mal, então precisam de estímulos positivos nesse sentido. E a questão das multitarefas. Hum, problema, né? É um problema. Calma, quando a gente fala isso, só joguei no ar. Mas Mas eu consigo ser uma pessoa multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter a concentração ali do meu cérebro, fazer essas coisas com excelência, ou não necessariamente? ai, seria ótimo, né? Eu acho que nós mulheres ainda conseguimos isso melhor que os homens. Mas de uma forma geral, não, o nosso cérebro não é feito para isso. Assim, a gente consegue, trocar entre tarefas, então, mudar a atenção, né, mas assim, essa necessidade que hoje a gente tem, né, de ser multitarefa e informação de todos os lados e prestar atenção em tudo, isso faz com que a gente tenha mais dificuldade na performance das nossas tarefas, né. Sim. Porque a gente acaba tendo prejuízo, a gente não consegue manter a mesma atenção, em tudo da mesma qualidade, né. Existe a atenção sustentada, que ela é importante, é um tipo de atenção aí dentre os nossos domínios cognitivos, que ela Explique mais sobre a atenção sustentada. é esse sentido, assim, de por exemplo, a nossa atenção, ela quando a gente foca bem em alguma coisa, a gente envolve essa atenção sustentada. É a atenção naquilo, né, e ela é muito importante para nossa memória, porque a gente consegue consolidar as coisas graças a uma atenção na informação Sim. que a gente está tendo. E esse multitarefas, né, esse boom de informação, a nossa atenção sustentada ela é fracionada, então ela fica prejudicada. E aí com isso a gente tem mais dificuldade de guardar informações, consolidar memórias, né, então nesse sentido a gente acaba tendo um prejuízo global, né, de performance e nos nossos trabalhos. Então literalmente a memória está diretamente relacionada à nossa atenção. Totalmente, totalmente, porque envolve córtex pré-frontal na formação das memórias, né.
e a atenção tá dentro ali. Essa questão, não tem como você memorizar alguma coisa, é o típico, você chega, deixa um objeto em algum lugar, mas você tá ouvindo o que alguém te chamou lá dentro, e você passa reto. E aí depois você fica: "Meu Deus, cadê a co", aí você vai falar: "Nossa, minha memória tá péssima". Mas na verdade aquilo lá nunca nem foi consolidado no seu hipocampo, entendeu? Tipo assim, nunca chegou a entrar lá. Por quê? A sua atenção não estava focada para aquilo. Então essa memória não foi guardada. Então Mas aí se todos nós prestarmos atenção, em determinado momento a gente vai ter que dispensar o som longuinho, né, Isa? aí ele não vai ter trabalho Não, para isso. não vai ter trabalho. Voltando à questão, né, que todas as pessoas que eu converso na área da saúde, independente de qual seja a especialidade, sempre me fala sobre a questão do sono, que o sono é muito importante. Eu quero te perguntar uma coisa relacionada ao sono, ao nosso cérebro. Por exemplo, o sono, o tempo de sono é a mesma coisa que a nossa qualidade? A quantidade é a mesma coisa que a qualidade ou não necessariamente? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque a gente tem, por exemplo, bebidas como o café, que tem a cafeína, que para mim ela influencia na nossa qualidade do sono. O energético também, que tem substâncias que influenciam na nossa qualidade do sono. Aí chega pessoas que falam assim: "Não, eu tomo café à noite, bebo um energético, eu durmo normalmente". Mas talvez ele dorme em quantidade, mas não dorme em qualidade. Tem essa diferença e realmente o sono influencia na nossa saúde cerebral? Influencia muito, né, um bom sono está dentre as medidas que a gente pode fazer para uma boa saúde cerebral. Essa questão de quantidade e qualidade realmente não é equiparado no sentido assim, eu vou te dar um exemplo, né, pessoas com apneia do sono, por exemplo, elas podem dormir a noite toda, então dormir 6, 7 horas por noite, mas é aquele sono fragmentado, né, porque a pessoa fica ali tendo saturações, enfim, ao longo da madrugada. Então, assim, um sono que ele nunca chega naquele estágio profundo, que é o sono REM, né, o sono a N3, a fase do sono. Então sim, essa pessoa pode no dia seguinte acordar com a sensação que não dormiu nada, porque é um sono ruim. Assim como é a mesma questão de algumas medicações, por exemplo, benzodiazepínicos, a gente sabe que, apesar deles induzirem o sono, né, eles são medicações sedativas, muitas vezes eles interferem com a arquitetura do sono durante a noite. Então, da mesma forma, é difícil alcançar de uma forma ideal esse sono mais profundo, né. Então é um sono não reparador. E a gente sabe que o momento do nosso sono, primeiro, então, é um momento de consolidação de memória também, então isso é muito importante, né. É um momento que o nosso cérebro faz a limpeza dele. Sim. Existe um sistema chamado sistema linfático, que é como se fosse, os vasinhos que limpam, passam ali os líquidos que limpam as toxinas do nosso cérebro. Então o nosso sono é importante por isso, né. E esse sistema linfático é pobre, vamos dizer assim, com uma limpeza de toxinas inadequadas, a gente hoje sabe que inclusive interfere no desenvolvimento de quadros degenerativos, tipo Alzheimer, por exemplo. Porque a proteína envolvida na doença de Alzheimer, a proteína amiloide, principalmente, a doença tem relação amiloide tal, não vou entrar nisso, a não ser que a gente toque nesse assunto, mas enfim, essa deposição de amiloide que leva à doença de Alzheimer, ela tanto ocorre um aumento dela, quanto uma redução da sua depuração, e o sono é importante nesse sentido. Então sim, é totalmente linkado com a neuroinflamação e o desenvolvimento de doenças, degenerativas, né, cerebrais. E tem também o caso, também relacionado ao sono, porque a gente linka muito o sono com literalmente a quantidade ali, tipo assim: "Ah, eu vou dormir 6 ou 5, 6 horas por noite ali", e já tem estudos que comprovam, né, a diferença de você dormir 6, 7, 8 horas, né.
A pessoa ali talvez não tenha percepção que teve alterações, mas esses estudos mostraram para as pessoas que dormem 6, 7, 8 horas tem a diferença ali, na parte ali do aprendizado ali e até mesmo da atenção durante o dia. E dormir em excesso também influencia de alguma forma a saúde do nosso cérebro ou não? Não tem esse extremo no sono em excesso? É, assim, eu não sei mesmo te falar se o excesso de sono atrapalha de alguma forma, mas eu acredito que é importante entender o porquê que tem esse sono em excesso, Sim. né, assim, porque qual que é a causa dessa sonolência diurna? É uma noite mal dormida então da mesma forma a pessoa tem um sono não reparador por uma apneia, por, enfim, N questões, aí ela fica com sono demais durante o dia, ou é um transtorno de humor, que às vezes ela tem uma hipersonia, né, uma fadiga e sente muito sono, então assim, eu acho que são outros aspectos que causam esse sono, mas o fisiológico, né, o normal é a Aham. pessoa sentir sono à noite, né, na hora de dormir, que é o melhor momento para o sono, assim. Se ela dorme demais, tem alguma coisa que precisa ser investigada, assim, não é o normal, né. É. E voltando novamente à questão dos estímulos, como é que você está vendo hoje essa quantidade de informação que a gente está recebendo, principalmente se tratando de telas, literalmente, né? Tanto celular, ali, tablet, TVs. Como é que você está vendo isso influenciando diretamente na qualidade da saúde, da nossa saúde, a saúde do nosso cérebro, literalmente? E como é que você está vendo esse futuro? Se tratando desses excessos de estímulos, a tendência é melhorar ou é piorar? Como é que você tá vendo esse cenário atual aí? Porque eu vejo que o nosso cérebro não foi preparado, pra receber essa quantidade de estímulos que a gente recebe hoje, e de forma artificial, né, se a gente for analisar também. Eu acho que hoje em dia são muitos estímulos e muitas vezes superficiais, né, assim, é aquele você ficar no celular ali o dia inteiro subindo vídeo e muita informação e imagem enfim, assim, não é nada profundo que realmente cause um estímulo cognitivo. Porque, assim, as informações, você estar exposto a muitas informações, eu acho que é uma forma de desenvolvimento, Sim. né, assim, é dessa forma que a gente desenvolve, né, a gente aprende. Mas a aprendizagem, ela tem que ser um pouco mais profunda e significativa. Então, assim, existem formas de estímulos cerebrais. Eh, Isso que você citou, eu acho que tem gerado uma sobrecarga, assim, cognitiva e uma fadiga mental, né, que é aquela coisa que hoje em dia a gente constantemente tá tipo: "Nossa, tô cansado, preciso deitar, descansar minha cabeça". Em parte por conta de toda essa sobrecarga? Eu acredito que sim. E às vezes não saber lidar, né, com tudo isso. Por isso é importante também a gente ter o nosso momento de descanso, né, assim, ter aquela situação que você faça atividades para desligar mesmo, atividades prazerosas, né, e ter um momento de tudo, eu acredito. A estimulação, essas informações, a estimulação cognitiva, quando eu cito a questão de algo mais profundo, é no sentido de ajudar na neuroplasticidade e aumentar essa reserva cognitiva, eu acho que isso que é o mais importante. Então, por exemplo, você aprender uma coisa nova, sabe, uma língua nova, um instrumento novo, desafiar o seu cérebro, entrar num curso de oratória, se é a sua dificuldade, mas assim, o nosso cérebro ele tem que ser exposto a desafios, né, e desafios significativos no sentido de melhorar o seu desenvolvimento, ativar novos circuitos, né, e não, esse tanto de informação jogada, assim, e superficial, que aí eu acredito que serve mais para cansar o seu cérebro, do que para realmente ajudar no desenvolvimento dele. E você vê que falta muita intencionalidade das pessoas nesse aspecto, de literalmente buscar esse estímulo positivo para o cérebro
e literalmente não cair no automatismo do dia a dia? Você acha que realmente falta essa intencionalidade das pessoas? Eu acredito que sim, cai muito naquela questão que a gente comentou de sair da zona de conforto, né, e você buscar às vezes o que é mais difícil. Hoje em dia eu vejo que parece, ao mesmo tempo que a gente tá muito mais multitasking, né, e sobrecarregado de informações, ao mesmo tempo vem tendo uma mudança aí de estilo de vida, assim, aparentemente. A gente vê que a minha geração, né, a sua, eu acho que a gente já se importa muito mais com isso, com a saúde mental, por exemplo. A geração mais nova, eu tenho minhas dúvidas, porque eles estão vindo com muito essa questão do virtual, né, do mas eu acho que um pouco sim, a gente é mais preocupado com a saúde mental. A gente busca mais informação nesse sentido, e eu acho que a gente tenta se adaptar um pouco mais a melhores hábitos alimentares. A gente vê, né, e hoje o tanto que as pessoas estão indo atrás, tá, parte delas de uma forma meio desenfreada, Calma, né, calma, calma. e que não saudável, mas assim, uma parcela das pessoas tem voltado o seu estilo de vida para hábitos mais saudáveis, eu acredito. Principalmente atividade física, né, ainda falta para muitas pessoas, mas eu noto que isso tem mudado um pouco sim. Deixa eu te falar, Isa, a questão, né, essa questão geracional, se a gente for literalmente avaliar, a gente é a última literalmente a última geração que conviveu, né, com antes e depois da digitalização das coisas, né. Porque todas as gerações que tá vindo de uns anos pra cá, é literalmente Virtual. no digital ali. E você falou no começo que o nosso cérebro é adaptável. Será que literalmente o cérebro dessas novas gerações que estão vindo vai se adaptar somente ao digital? Ou de alguma forma o cérebro, por essa adaptação, vai deixar cada vez mais de ser uma coisa natural e sim cada vez mais artificial pelas informações que essas novas gerações estão recebendo cada vez mais? Será que faz sentido essa minha dúvida, essa minha pergunta? Complexa, Meio filosófica, né? bastante. Mas assim, eu algo que é preocupante é no sentido de que hoje em dia as pessoas precisam se esforçar muito menos para alcançar informações, né. Sim. Então às vezes raciocinar mesmo não é tão necessário mais, né. Você joga sua Assim, pergunta em qualquer tá lugar. tá fácil você conseguir as informações, só que por estar tão fácil, as pessoas não têm mais o crivo de analisar se aquela informação é uma informação correta ou se não é correta, né. Uhum. Então, literalmente, as pessoas estão perdendo esse senso até de autocrítica, né. De autocrítica ali, de analisar as coisas, de ter clareza literalmente o que que ela quer buscar, o que que literalmente ela De recebeu julgamento, de né. informação. E tem aquele termo, né, homens fracos, fazem ter consequentemente, vir uma geração de homens fortes faz vir uma geração de homens fracos e entra nesse ciclo, né. Então será que a nova geração, né, não generalizando, mas grande parte dela, literalmente vai fazer pessoas com uma saúde mental fraca e exposta, que talvez outras gerações vai vir com, devido a essa questão, né, do enfraquecimento, vai vir com esse fortalecimento mental, eh, mais claro, assim, né, as pessoas vão ter a tendência de buscar menos esses estímulos, de forma genéricas, virtuais, futuros ali, devido a essa questão de choque de gerações, é uma coisa que a gente vai saber só lá É, na só frente. Mas é uma coisa a se exatamente. pensar. Isa, você tá vendo aqui que esse papo aqui de cérebro, mente aqui, eu fico empolgado, fico empolgado. E assim, né,
falando então dos pilares, desses pilares que realmente ajudam na nossa saúde cerebral, né? Você já citou aqui alimentação, que é importantíssima, a qualidade de sono, a parte de atividade física. Eu falei também aqui sobre essa questão, a gente falou, né, sobre essa questão da socialização. Falando um pouco das atividades físicas. Existem atividades físicas voltadas literalmente para o cérebro, porque querendo ou não, o cérebro é um músculo, né? Ou não? É um órgão, É um vamos dizer órgão. assim. Tá. É, o cérebro é um órgão, perdão. Mas tem atividades Mas vamos pôr assim, ó, ele pode ser considerado um músculo porque ele pode ser esforçado e ficar mais forte. Pode ser. Tá. Ele pode mudar de um ponto A para um ponto B ali em Isso. termos de desenvolvimento. Mas tem atividades físicas, literalmente, exclusivas para o cérebro ou não? Físicas. Atividade física, por exemplo, é atividade comum que eu consigo melhorar o meu corpo como um todo, sei lá, seja numa corrida, numa musculação, ou não, tem coisas pontuais específicas para o cérebro. Não que, assim, atividade física, esse estilo de atividade física específica é o que melhora o cérebro, não. Mas assim, a gente sabe que atividade física cardiovascular, então o aeróbico, né, é o que tem mais evidência de ajudar do ponto de vista, demência e cognição. Até, existem alguns estudos, né, e tem o Fingers, que foi um dos últimos que teve, e eles citaram meio que eles acompanharam algumas pessoas aí por um período, inicialmente 6 meses, com protocolos mais rígidos de atividade física, mas se eu não me engano eles seguiram por 2 anos. E nesse estudo, né, foi feito um protocolo de atividade aeróbica, mais o treino resistido, então a musculação, e eles envolviam também uma fisioterapia, questão do equilíbrio e tudo mais. Mas o que eles viram então? Que o ideal, né, seria uma atividade física aeróbica moderada a intensa, aí de 2 a 5 vezes por semana, e a gente colocaria 150 a 300 minutos dessa atividade na semana. E aí envolve, assim, uma caminhada mais vigorosa, né, ou uma corridinha mais leve, uma bicicleta, natação, então assim, todos os exercícios aeróbicos um pouquinho mais intensos. Caminhar, eu falo para os pacientes: "Ó, é um exercício bom? É, mas você não pode caminhar sem nem acelerar o coração, entendeu? Tem que dar um esforço, porque essa que é a ideia do exercício moderado. Idealmente, seria quando a gente fala moderado, é que em torno ali de 60 a 75% da sua frequência cardíaca máxima, né. Então assim, só andar lentamente não resolve tanto nesse sentido. Então a combinação de dias de exercício aeróbico, mais dias de musculação, aí por exemplo, de 1 a 3 dias de musculação. E por que da musculação? A musculação o treino resistido, né, gera a liberação de alguns aminoácidos, proteínas, que estão envolvidos também nessa questão da neurogênese e da neuroplasticidade. Então é importante a combinação dos 2, exercício aeróbico e o resistido, de forma contínua. Boa. Agora, atividades não físicas, atividades num contexto geral. Por exemplo, a leitura, o estímulo, sei lá, de jogos saudáveis, não os digitais ali, É. ajudam de alguma forma a melhorar a saúde do meu cérebro? Sim, com certeza. E aí isso entra no que a gente fala da estimulação cognitiva, né, porque a estimulação cognitiva é você trabalhar as nossos domínios cognitivos, diversos. Então, jogos que estimulem a memória, jogos que envolvam atenção, função executiva, jogo caça-palavra, palavra cruzada, tudo isso ajuda? Ajuda. Aqueles jogos de, como é que chama? Sudoku? Sudoku, né, pra você fazer cálculo às vezes, enfim, ajuda, ajuda. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba ficando preso. Se eu faço sempre um jogo de memória, eu vou estimular a minha memória.
Então eu não amplio para funções outras, diversas. Então aí que o papel de você ter atividades mais amplas e desafiadoras para o seu cérebro. Então eu falo muito para os pacientes: "Olha, você tá com tempo, tá livre, vai aprender um instrumento musical, vai aprender uma língua diferente, algo que você nunca fez, mas você queria fazer". Porque aí você vai ativar áreas que estão ali adormecidas no seu cérebro, né. E aí isso é uma estimulação, às vezes, muito mais forte para o cérebro do que você. Claro que ajuda, né, sempre que você lê, você faz uma palavra cruzada, enfim, joga um baralho, né, que é muito interessante também, você tá ali estimulando seu cérebro. Mas às vezes você fazer coisas que ele não tá acostumado, é mais impactante para o desenvolvimento e pra ativação de áreas diferentes. É porque de certa forma acaba entrando no hábito literalmente, né, quando você faz repetidamente aqui aquela coisa, acaba você seu cérebro acaba se habituando com aquilo e talvez aquilo literalmente não vai fazer uma diferença mais ali, porque o seu cérebro já literalmente tendeu ao automático, né, tendeu Uhum. ao automático, que já enraizou aquele hábito ali e, entre aspas, não vai fazer tanta diferença no desenvolvimento. É importante, né, a gente é a questão do desconforto que a gente falou, né, a gente sempre tem que tender a buscar o desconforto. E Isa, essa questão do nosso cérebro voltado para o hábito e para o vício, eu já ouvi falar que é a mesma região que você consegue formar um bom hábito, que você consegue viciar no cérebro, é isso mesmo ou o pessoal que me passou essa informação está enganado? Nossa, bom, assim, formar um hábito, criar um hábito, ele envolve, eu acredito que áreas múltiplas do nosso cérebro, né. E principalmente ali a região frontal, né, o nosso córtex pré-frontal. Um vício, eu acho que a gente já cai de novo na questão da dopamina, né, então assim, geralmente as pessoas que se viciam em algo e buscam aquilo, elas buscam o prazer imediato, então elas buscam aquela liberação de endorfina, o prazer, né. As áreas envolvidas nisso, elas acabam coincidindo, sim. Acho que o que muda muito, mais do que mais do que a região do cérebro em si, acho que é a situação, né, ali que a pessoa se encontra. Por que que ela vai atrás de algo que um vício negativo, né, você tá querendo Sim. dizer. Porque ela busca aquilo ali, então, acho que é mais nesse sentido, mas assim, eu não conseguiria separar, essa é a área do vício, essa é a Sim. área do bom hábito. E aquele famoso termo que muitas pessoas falam, você utiliza apenas 10% do seu cérebro. Ah, isso não é tão real. Que isso, eu não tenho 90% sem utilização não? Não, não. Ó, nosso cérebro, ele é, assim, totalmente interligado, Sim, né, então assim, são conexões múltiplas que estão funcionando a todo tempo, até quando a gente não tá efetivamente fazendo alguma atividade, né. Existem, modos que a gente fala default mode, que é a rede de modo padrão, assim, que é como se fosse o estado basal do nosso cérebro. E nesse momento ele tá ativado, numa intensidade, diferente de quando você tá voltado para um estímulo específico, sim, mas ele tá ali ativado e não tem nem como pensar em 10% do cérebro funcionando, né, porque é isso. Então, por exemplo, quando você tá querendo resgatar uma memória, por exemplo, não é só a área da memória que tá ativada. A gente sabe que envolve, então, a região frontal que vai ali buscar o que é aquela memória que eu tô querendo. Ah, aquela memória teve um momento emotivo que envolveu aquilo, uma experiência sensorial, então já vai pra córtex sensorial. Ah, foi algo que sempre que eu vejo aquilo, eu lembro de outra coisa, então envolve córtex visual, área visual, área da memória, sistema límbico, então não é só uma região, entendeu? É tudo interligado.
E hoje isso é muito claro, hoje existem, estudos, né, exames de conectividade funcional cerebral, que a gente vê isso, essas vias brilhando ao mesmo tempo juntas, a determinados estímulos, né. Então, pelo que você me falou, o nosso cérebro então sempre está ativo e funcionando. Sim, sempre está. E é muito interessante isso, porque literalmente, às vezes eu acho que a gente esquece que literalmente está respirando, né. E é uma coisa tão automática que a gente deixa de perceber isso. E muitas E funções ficam automáticas. sim, sim. E quando a gente percebe que tá respirando, às vezes a gente sente até dificuldade. E isso é uma coisa muito interessante, né, porque quando a gente bom, isso são funções básicas, né, assim, mas outras questões, então, por exemplo, dirigir, você não para prestar você não precisa mais prestar atenção em tudo que você está fazendo, para você conseguir dirigir um carro, isso entrou no automático, né, e é através da repetição mesmo, que o nosso cérebro ele transporta aquela informação que você aprendeu para várias regiões do cérebro. E aí, assim, isso sai ali só de lobo temporal e hipocampo, que é aquela memória às vezes mais recente, né, e num primeiro momento, para algo mais cortical, mais difuso, que envolve aí várias áreas, até cerebelo, quando a atividade se torna muito motor e automática, envolve cerebelo também. Mas enfim, então é fazer e fazer e fazer a repetição que faz com que a gente automatize as coisas. E essa automatização é uma forma de economia literalmente de energia. Porque o cérebro proporcionalmente, né, como um órgão literalmente, ele é um dos órgãos que mais consome energia do nosso corpo ou não? Tem esses dados, esses estudos? Eu não sei com certeza, mas eu acho que em torno de não muito, assim. Assim, se você for parar pra ver comparado a outros órgãos, imagino que uns 10, 15% assim da nossa energia total, Mas é muita coisa isso, pô. se você for parar pra Pra ver ver o todo. é muito. E pode ser reflexo disso, né, ele nunca para. A gente nunca está com o cérebro desativado. Isso, essa questão das preocupações, os estresses, né, eh, ansiedade que tá muito à tona também hoje nas pessoas, isso também de alguma forma influencia na saúde do meu cérebro? As preocupações diárias, o meu O estresse? estresse diário, né, sim. O estresse em situações de estresse, a gente tem aumento de hormônios ativadores, tipo o cortisol, né, então o nosso cortisol, ele quando a gente tá numa situação de ansiedade, é como se a gente estivesse num momento ligado para um modo de fuga, vamos dizer assim, é o que faz o aumento da adrenalina, né, no nosso corpo. E no cérebro da mesma forma, o estresse gera esse aumento de cortisol, sistêmico, e isso no cérebro impacta tanto em piora de algumas funções cognitivas específicas, porque aí áreas do cérebro então, por exemplo, o meu cérebro ele vai ficar muito mais preocupado em ativar regiões que me façam fugir de um perigo, por exemplo, do que em regiões que me façam aprender uma nova coisa, memorizar algo, porque isso não é importante nesse momento, né. Além disso, a gente entra no estado de neuroinflamação. O estresse gera uma neuroinflamação, o estresse crônico, né. Uhum. E a neuroinflamação é, inclusive, um dos fatores, que levam a alterações, fisiopatológicas que causam quadros também degenerativos. Até hoje, né, essa questão da neuroinflamação é muito estudada na envolvendo a doença de Alzheimer, né, nesse sentido de tentar intervir na neuroinflamação. E o estresse crônico, ele leva a
um estado pró-inflamatório global. Então, não só pensando em cérebro, né, mas todas as doenças, elas têm o seu risco aumentado em situações de estresse crônico. Isa, falando sobre os seus atendimentos hoje, como é que funcionam os seus atendimentos? Os pacientes, o público que você mais recebe, é presencial é remoto, como é que funcionam os seus atendimentos hoje? Bom, eu atendo atualmente presencial e online. Eu acabo atendendo neurologia geral ainda, eu não firmei um público específico só para a área cognitiva e demência, né. Até porque aqui em Uberaba eu acho que ainda, é um pouco difícil, assim, para você ficar só numa área específica dentro da neurologia, mas é o que eu busco, assim, a longo prazo, me dedicar mais só a essa parte de neurologia cognitiva. Atualmente eu atendo online também, então neurologia de forma geral, tá. E presencialmente aqui lá na clínica, né, com o meu pai. E a doença de Alzheimer, assim, tem como a gente depois que ela literalmente, né, afeta o cérebro da pessoa ali, de alguma forma porque ela não tem cura, né, de alguma forma reduzir as consequências dela ali com o tempo ou não? Ó, assim, o primeiro ponto para você, ter menos impacto da doença, seria ter uma boa reserva cognitiva. Então isso é a primeira coisa, assim, vários trabalhos mostram, por exemplo, uma pessoa a partir do momento que ela tem uma patologia de Alzheimer estabelecida no cérebro, e ela teve X anos de estudos, então ela tem uma reserva cognitiva X. A curva de declínio dela vai ser nesse tempo, vamos supor. Uma pessoa que tem a mesma patologia da doença de Alzheimer, mas tem uma reserva cognitiva muito maior, a curva de declínio dela cai para cá. Ou seja, ela demora muito mais Sim. para declinar e para ter sintomas, então esse é o primeiro ponto. Por isso que a gente insiste tanto na questão dos fatores de risco, porque eles determinam, ajudam nessa questão da reserva cognitiva. A partir do momento que a pessoa tem a patologia, então, hoje em dia, né, agora que estão surgindo mais e está se falando mais e já tratando mais aqui no Brasil com drogas modificadoras da doença, né, que entram as terapias anti-amiloides, que são as mais novas e voltadas para a doença de Alzheimer. Mas, fora essas medicações, a gente acaba tratando a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, da forma que a gente sempre tratou por muitos anos. Então, com medicações que tentam atrasar a evolução da doença, né, e os sintomas da doença. Então, doença de Alzheimer, a gente sabe que tem um declínio muito grande, por exemplo, da acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante cognitivo para a memória. Então essas medicações, elas tentam aumentar a disponibilidade de acetilcolina, para melhorar sintoma, melhorar a funcionalidade. Mas a patologia tá lá, progredindo, Sim. né, porque é uma doença degenerativa. Então, assim, apesar dessas medicações não modificarem a doença, modificarem a fisiopatologia da doença, elas ajudam no dia a dia do paciente. Então, assim, a fazer com que ele experimente menos os sintomas da doença, assim como as medidas não farmacológicas. Então, estimulação cognitiva é importantíssimo, porque você vai tentar trabalhar aquela questão do estímulo, você recuperar áreas que estão doentes no cérebro, né. É estimulando mesmo, é com a estimulação cognitiva. Então exercícios voltados para o cérebro, exercícios cognitivos, igual a gente comentou. E atividade física, porque mais uma vez, ela está envolvida em neurogênese e em neuroplasticidade. Então você tenta através da atividade física, também ajudar esse cérebro a ficar mais forte, né, e conseguir: "Ah, beleza, eu tenho uma patologia que está acontecendo, eu tenho uma doença", mas não necessariamente eu vou ver
um declínio importante funcional por conta dessa doença. Então isso é até uma questão hoje em dia que tem grupos que são a favor de definir a doença de Alzheimer de forma biológica, tem grupos que não. Por quê? Hoje, com esses biomarcadores novos de líquor, de plasma, né, a gente consegue falar para uma pessoa: olha, você tem doença de Alzheimer, mesmo com ela assintomática. Então, assim, até que ponto você vai chegar para uma pessoa e falar assim: mas você tem Alzheimer? Ela vai falar: mas eu não sinto nada. Uhum. Entendeu? Então, cria um conflito na cabeça. Então, assim, a gente hoje, né, fora pesquisa, a gente acaba reservando esses biomarcadores para casos que a pessoa já tem sintomas, né, mesmo que leves, então ela já provavelmente tem uma doença biológica estabelecida. Porque a gente sabe que a doença biológica muitas vezes se inicia 20 anos antes da Sério? clínica. É, no caso da doença de Alzheimer, sim. Então, a partir do momento que a pessoa tem a clínica, a doença já está acontecendo há muitos anos antes. Ô louco. É. Então, aí, isso que é o interessante dos biomarcadores. E eu acredito que no futuro, a gente hoje em dia já tem alguns exames, né, para detectar alguns marcadores em sangue. Então, no futuro, quem sabe a gente não vai conseguir, igual uma glicose, que você faz um furo de dedo no sangue e você dosa lá sua glicemia do momento. Lá no futuro, às vezes a gente vai conseguir, com o exame de ponta de dedo, ver um biomarcador alterado de sangue. Ah, você tem ou não tem? Tipo um teste de rastreio, vamos dizer Sim. assim, para doença. Hoje em dia ainda não é a realidade, né, mas no futuro eu espero que sim, porque aí você vai pegar a doença lá atrás. E quanto antes você intervém, você conseguir intervir na patologia da doença, mais a gente vai conseguir frear, né. Hoje em dia essas drogas anti-amiloides, elas fazem uma limpeza do amiloide no cérebro. Mas o problema é que tem uma outra proteína junto aí na fisiopatologia, que é a proteína tal. E muitas vezes quando o paciente já tem sintoma, ele já tem uma certa carga dessa outra proteína no cérebro, que é a que meio que acaba relacionando com mais sintoma. Então assim, apesar dessas novas drogas hoje serem muito promissoras, né, na limpeza desse amiloide do cérebro, ainda tem gente que fica meio assim, porque elas não demonstraram, pelo menos nesse primeiro momento, assim, em não tão longo prazo, um benefício clínico funcional enorme para os pacientes. E tem alguma suplementação que de alguma forma ajuda na minha saúde cerebral ou não? Então, isso é meio controverso. Porque assim, se você pega os estudos mesmo, esses suplementos então que tem colina, fosfatidilcerina, suplementos cerebrais, né, que o pessoal fala. Benefício evidente mesmo, de forte, de significativo, não. Mas, olha, eu tenho pacientes que às vezes pedem: "Ah, eu queria uma vitamina, algo para melhorar o meu". E você passa, a pessoa vê um certo benefício. Então, assim, eu acho que tudo é meio você individualizar também. Mas, assim, se for ver de forma científica, tem evidência de melhora robusta? Não. Tem evidência a atividade física, tá? E essas outras medidas que a gente comentou, um bom sono, melhorar hábito alimentar, isso é o que realmente tem evidência. Suplementação robusta, não. Tem estudos positivos e estudos negativos. Existem outros suplementos, né, por exemplo, ômega, né, que muitas pessoas tomam ômega para memória e tal. Pensando na cognição em si puramente, suplementos tipo ômega também não têm evidência forte. O que eles ajudam é na saúde cardiovascular. E aí, ajudando na saúde cardiovascular, indiretamente, você está protegendo o seu cérebro também. Então, melhorando sua cognição. Seria mais nesse sentido. E pra ti tem uma idade certa que eu devo procurar e ter um acompanhamento de um neurologista ou não?
Eu sempre tenho que ter esse acompanhamento, até para questão visando uma prevenção, literalmente, né, de uma possível doença futura. É porque eu enxergo que a cultura do brasileiro é literalmente a parte curativa e não preventiva, né? Preventiva. Então, assim, eu devo e tenho uma idade certa de eu ter esse acompanhamento, até visando essa parte preventiva de fato, de uma possível doença ou não. Não, eu acho que como para qualquer especialidade médica, assim, não tem a idade exata. Mas Eu eu devo acho ter que um é o acompanhamento. eu acredito que sim, porque é exatamente isso que você falou, entendeu? A gente vai muitas vezes num cardiologista, você fala: "Ah, vou fazer um check-up, vou ver como é que está o meu coração". Ninguém vai e para e fala assim: "Nossa, mas o que que eu posso fazer já para melhorar o meu cérebro?", né. Então, eu acho que buscar não necessariamente um tratamento, porque muitas vezes você não vai ter sintoma, mas essa orientação, entendeu? Em relação a isso que você falou, a prevenção, que eu acho que é o hoje em dia é o que a gente tem visto como mais importante, até, em relação ao futuro do cérebro. Então, bora, Isa, para a pergunta séria do episódio. Hum. A gente teve um momento, mas nem tanto aqui. Esse agora é um momento muito sério. Voltado à pergunta séria, essa aqui é a mais séria do episódio inteiro. Eu gosto de deixar ela pro final. Na sua percepção, o cérebro, nosso cérebro, né, o cérebro humano, está envelhecendo cada vez mais rápido ou é só uma percepção que a gente cada vez mais está sendo sobrecarregado por esses estímulos, esses desafios, esses estresses diários? Ou não? Realmente o nosso cérebro está envelhecendo cada vez mais rápido, independente da idade. Olha, eu acredito assim, que o nosso cérebro, ele vai envelhecer conforme as coisas que a gente fizer ao longo da nossa vida, né. Então, vai depender do nosso cuidado com ele ao longo da vida. Hoje em dia, a gente sim é mais, eh, sobrecarregado, né, de informações e de tudo, né. A gente tem uma rotina mais estressante, um dia a dia mais estressante, mas eu assim, se for parar pra pensar na fisiologia cerebral, o nosso cérebro ele tem momentos de ir decaindo, conforme as décadas, as idades, né. Então assim, se eu faço coisas que vão acelerar isso, eu vou ter prejuízos mais cedo, né. Se não, eu vou ter mais longe até, às vezes até além do esperado, além da expectativa, né. Então eu acho que não tem como, eh, você você simplesmente falar assim: "Ah não, que pela nossa vida hoje, o jeito que a gente vive hoje, a gente envelhece mais cedo". Porque vai do que você faz com o seu cérebro, entendeu? Não sei se eu falei de E uma hoje? forma clara. E hoje com essa gravação do nosso episódio aqui, você ter vindo gravar comigo, de alguma forma você fortaleceu o seu cérebro, o seu especificamente falando, se colocando em desconforto? Com certeza, com certeza. Porque, o fato de eu ter essa gravação, ter que falar sobre isso, já me botou numa situação que eu quis ler sobre, reestudar coisas, então assim, eh, eu revisitei várias informações no meu cérebro, né, algumas coisas que até eu falava: "Nossa, é verdade, eu li isso aqui há algum tempo e já tinha esquecido". Então assim, além da questão de estar sobre tensão, né, que aí eu acho que é mais desafiador ainda, então assim, eu estou vencendo os meus limites aqui hoje, entendeu. Mas sim, é uma experiência que eu nunca tinha tido, foi desafiadora, foi muito prazerosa, e eu acredito que contribuiu para o meu crescimento pessoal também, e cerebral. Boa. É, literalmente, se coloca em desconforto, mas um desconforto também controlado, né, não pode Não ser um precisa desconforto, tanto. não precisa ser para buscar o fortalecimento literalmente do seu cérebro. Isa, gostou do papo? Muito, muito. Gostou?
Eu falo aqui que literalmente os episódios são gravados, mas com um tom literalmente de episódios ao vivo, que a gente começa ali quando vê, já passou ali 1 hora e 10 de gravação. Já estamos no final. Isa, temos uma mensagem final ainda, mas antes dela, eu gostaria que você olhasse agora para essa câmera aqui diretamente para ela e passar suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias sociais para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Se você quiser também passar o endereço da sua clínica também, fique à vontade. Tá bem, eu estou no Instagram, então é @doutora Isadora Stabile, porque meu nome é Isadora Lírio Stabile. Inclusive eu vou aqui já fazer uma separação, porque a gente citou a questão da música, né, e a música pra mim hoje também é um hobby, mas é um trabalho também. Então eu tenho meu perfil também como cantora, estão convidados para conhecerem, e aí é Isadora Lírio como cantora e doutora Isadora Stabile lá, neurologista, e atualmente eu atendo na Clínica Stabile, que é a clínica que eu tenho com meu pai, na Rua Jaime Bilharim. Agora dê uma palhinha pra. Mais um desafio. Uai, ela é cantora. Eu não quero agora o lado hobby dela, não. É profissional como quando. Isa, eu queria, né, te pedir uma mensagem final agora, principalmente para aquelas pessoas que viram esse nosso conteúdo de hoje, esse nosso episódio, e mesmo vendo, não viu sentido em se expor ali ao desconforto para melhorar a saúde do nosso cérebro, diminuir esse extremismo aos estímulos, principalmente os estímulos ali ruins, né? Pode-se dizer, não tem essa prática de atividade física literalmente, não preza pela qualidade do sono, não se alimenta bem. Você consegue deixar uma mensagem para essas pessoas com um tom literalmente de puxão de orelha, para prezar por isso, para consequentemente ter a saúde de todo o corpo, mas principalmente do cérebro, do nosso cérebro. Então, assim, ó, o nosso cérebro, ele vai perdendo algumas funções ao longo do tempo, retomando o que a gente comentou, mas ele tem uma capacidade incrível de se adaptar. E isso depende muito da forma que a gente lida com ele ao longo do tempo. Então, assim, a proteção cerebral, a prevenção de doenças cerebrais envolve todos esses fatores que a gente faz hoje, né. Então, assim, é o famoso "não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje". E sim, a gente tem 40 a 60% de fatores modificáveis para as demências, que envolvem estratégias muito simples, que é cuidar de você, entendeu? É você ter uma boa alimentação, é você ter uma rotina saudável de atividade física, é você ter boas relações sociais, é você manter bons hábitos, né, evitar então cigarro, bebida em excesso, prezar pelo conhecimento, pela aprendizagem, aprender coisas novas. Então, assim, tá tudo dentro do nosso alcance, né, e eu acho que só cabe a nós. É isso mesmo, se você não cuida de você mesmo, não cobre que outras pessoas cuidem de você. Isa, muito obrigado Prazer. por ter aceitado o convite, com certeza convites futuros virão, na próxima vez eu já vou trazer o violão para você tocar esse pra gente. Isso aí. Eu não me preparei dessa vez, mas a próxima eu me preparo. E para você que chegou até aqui e não curtiu esse nosso episódio gravado com a Isa hoje, já curte esse episódio, já clica no botão logo abaixo aí no botão curtir. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, caso você ainda não seja um inscrito. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, compartilhe em grupo de Telegram, WhatsApp, o próprio direct do Instagram. Ative o sininho. Quase que eu esqueci aqui de ativação do sininho. O sininho é um botãozinho logo ao lado aí do botão se inscrever. Você ativando ele, você é um dos primeiros a ficar sabendo de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. A gente está gravando com vários convidados e, consequentemente, postando vários novos episódios durante a semana. E para você, exclusivamente para você que chegou até aqui o final, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo para me demonstrar e me mostrar literalmente que você chegou até o fim.
Escreva aqui nos comentários. Eu não vou ser um falso velho, vou cuidar da saúde do meu cérebro. Então eu te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.